Em um momento de intensa pressão e desafio devido a conflitos regionais, um evento de grande significância captura a atenção de milhões, tanto dentro quanto fora de Israel. À medida que as tensões se intensificam e os vizinhos árabes cerram fileiras contra Israel, surge um acontecimento que parece transcender o mundo físico. Emerge diante dos olhos de todos um espetáculo sem precedentes. Um exército celestial sobrenatural, visível para todos os que contemplam. Este exército, composto por figuras resplandecentes, assume uma formação de batalha que não segue padrões convencionais. Sua missão não é travar guerra com armas terrenas, mas sim fortalecer o espírito da nação. O aparecimento desses seres celestiais não passa despercebido. Ele se manifesta como um símbolo tangível de esperança e proteção divina, mesmo nos momentos mais sombrios. Essa experiência transcende as fronteiras físicas, tornando-se um testemunho poderoso da presença e do apoio divinos em meio à adversidade. Em face dos desafios, Israel percebe que não está sozinho, mas cercado por uma cobertura celestial que inspira confiança e fortalece sua determinação. A repercussão midiática desse evento é instantânea e abrangente. Imagens, vídeos e documentos inundam as redes sociais e os meios de comunicação, permitindo que as notícias ultrapassem fronteiras rapidamente. Especialistas e teólogos são chamados para interpretar o fenômeno, enquanto os céticos buscam explicações lógicas, embora nem sempre para esclarecer a natureza pacífica dessa manifestação. Em meio a isso, qualquer tentativa de desacreditar o evento é confrontada. As Escrituras, especialmente a Bíblia, ganham novos significados e se tornam fontes de consolo e explicação para muitos. Passagens como a encontrada em 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17, onde Eliseu ora para que seu servo possa ver o exército celestial que os envolve e protege, ressoam profundamente. Essas palavras inspiram coragem, eliminando o medo, pois demonstram que a presença divina está ao lado daqueles que buscam a verdade e a justiça. Eliseu revela que há mais do que apenas eles, uma revelação que lança luz sobre um exército celestial de carros. Ele encoraja os presentes a olharem ao redor e compartilharem essa história bíblica, frequentemente usada para ilustrar como, em tempos de grande adversidade, as forças divinas estão presentes, mesmo que muitas vezes invisíveis aos nossos olhos físicos. O autor entrega essa história a um diarista local, enraizado profundamente na comunidade e com um excepcional conhecimento da história e cultura da região. Com humildade e um profundo senso de propósito, o diarista narra os acontecimentos, não apenas fornecendo detalhes visuais e testemunhos do evento, mas também refletindo sobre as pessoas e as teologias que convidam os leitores a olharem além da superfície. Durante o conflito de 1973, conhecido como a Guerra do Yom Kippur entre Israel e as coalizões dos Estados Árabes, um fenômeno foi relatado. Até hoje, esse fenômeno permanece objeto de fascínio e mistério, especialmente para aqueles que enfrentam angústias e batalhas internas contra o ceticismo e a incerteza. Os homens de Israel foram agraciados com a presença de inúmeros testemunhos que descrevem uma aparição coletiva celestial. Essa manifestação não se assemelhava a nada produzido pela tecnologia moderna. Não eram drones, aeronaves ou dispositivos militares convencionais. Luzes e figuras misteriosas, movendo-se com uma aparente inteligência própria, transcendiam a compreensão comum e desafiavam explicações científicas. Esta presença celestial não apenas oferecia consolo em meio ao desespero,
mas também reafirmava a determinação do povo israelense em enfrentar uma guerra intensa e cheia de consequências significativas para todas as partes envolvidas. Foi envolto em uma atmosfera de misticismo, pois aqueles que testemunharam interpretaram-no como um sinal divino de apoio a Israel, citando passagens bíblicas como Êxodo 14:19, que narra a coluna de fogo que protegeu os israelitas durante sua fuga do Egito. A cobertura internacional desse evento foi tão ampla que quase todos os cantos do mundo tiveram notícias e especulações sobre a natureza das aparições. Enquanto as discussões se espalhavam pela Alemanha, as mesas de negociação e os campos de batalha se tornaram tópicos de debate não apenas em reuniões de conferências acadêmicas, mas também em fóruns religiosos e públicos. A incapacidade de categorizar o fenômeno sob qualquer fenômeno conhecido adicionou mais combustível ao debate internacional, que persistiu por 2 anos. As interpretações do evento variaram amplamente. Alguns insistiam fortemente que se tratava de uma manifestação divina, um milagre moderno, enquanto outros sugeriam teorias mais terrenas, incluindo experimentos militares secretos ou fenômenos atmosféricos raros. Apesar das inúmeras teorias propostas, nenhuma delas conseguiu oferecer uma explicação conclusiva para o que ocorreu. O mistério em torno dessas aparições continuou a intrigar e fascinar pessoas de diferentes origens e perspectivas, demonstrando como eventos extraordinários têm o poder de desafiar nossa compreensão do mundo e inspirar uma gama diversificada de interpretações. Uma explicação conclusiva ainda escapa de nosso alcance, mantendo o mistério vivo desde o momento em que o fenômeno ocorreu. A pesquisa sobre esse evento continua, alimentando uma mistura de especulações que se entrelaçam e se multiplicam. Este evento transcende o âmbito meramente teológico. Ele deixou uma marca não apenas naqueles que o testemunharam diretamente, mas também nas gerações posteriores, que permanecem fascinadas com a possibilidade do sobrenatural ou do inexplicável. Enquanto buscam respostas, a persistência do mistério em torno desse grupo celestial reforça a ideia de que existem aspectos de nossa existência que ainda estão além de nossa compreensão atual. Esse mistério convida a todos a manterem suas mentes abertas e a considerarem quão desafiadoras eram as circunstâncias enfrentadas por Israel na época. Apesar de estar em uma enorme desvantagem numérica e militar contra uma coalizão de forças árabes bem equipadas e motivadas, Israel se viu diante de desafios aparentemente insuperáveis. Diante da ameaça representada pelo plano meticuloso do Egito e da Síria de recuperar os territórios perdidos durante a Guerra dos 6 Dias de 1967, Israel enfrentou uma adversidade sem precedentes. Em resposta, Israel lançou uma mobilização rápida e eficaz de suas reservas, enviando soldados para o combate com uma determinação que só pode ser gerada pela luta pela sobrevivência nacional. À medida que a guerra avançava, uma série de incidentes ocorreram, muitos dos quais foram interpretados como sinais de intervenção divina por observadores e soldados. Histórias de eventos extraordinários começaram a se espalhar pela linha de frente, sugerindo que algo inexplicável estava inclinando o equilíbrio a favor de Israel em circunstâncias cruciais. Um dos relatos mais significativos foi o de um evento que alguns descreveram como a aparição de um exército celestial nos céus. Este evento não apenas inspirou as tropas israelenses, mas também gerou confusão e perplexidade entre as forças árabes, de acordo com relatos históricos. A presença percebida de uma intervenção divina nos eventos do campo de batalha desafiou as expectativas e desempenhou um papel significativo no desenrolar dos acontecimentos durante esse período crítico da história de Israel.
Este fenômeno foi interpretado por muitos como uma manifestação contemporânea das promessas de proteção e vitória encontradas na Bíblia. Paralelos bíblicos são frequentemente evocados para ilustrar esse ponto. Por exemplo, a história de Josué em Jericó, onde os muros da cidade caíram após 7 dias de marchas e o toque das trombetas, é um exemplo claro de como a fé e a obediência aos comandos divinos levaram a resultados milagrosos. Na Guerra do Yom Kippur, a presença desse fenômeno celestial foi vista por muitos como um equivalente moderno ao muro de Jericó caindo, simbolizando a intervenção divina em favor de Israel. Historiadores e teólogos continuam debatendo o verdadeiro impacto desses eventos, mas é inegável que tais experiências fortaleceram o espírito tanto dos soldados como da população civil. Essa resiliência e coragem estratégica permitiram não apenas a sobrevivência de Israel, mas eventualmente sua vitória final. Durante a guerra, 2 efeitos tangíveis se destacaram no campo de batalha. Esses eventos não apenas tiveram um impacto profundo no âmbito psicológico, mas também no espiritual, fortalecendo a crença em uma proteção divina especial. Esse reforço da moralidade nacional e do compromisso com a defesa do país em tempos de incerteza e meia-fé proporcionou um conforto e uma força incomparáveis para muitos israelenses, renovando sua determinação em enfrentar e sobreviver. Em um momento crucial, um líder militar árabe admitiu que, ao observar os tanques de guerra de Israel, estava convencido de que a vitória estava ao alcance. No entanto, a presença inexplicável de luzes misteriosas no céu mudou completamente sua perspectiva, levando-o a decidir por uma retirada cuidadosa da situação. Esse evento foi interpretado de várias maneiras por especialistas e pessoas religiosas, alguns vendo-o como uma manifestação sobrenatural que proporcionou proteção a Israel em uma situação crítica. Israel, ao longo de sua história, tem sido o epicentro de revelações divinas. Desde os tempos antigos, quando começou como um pacto, a história de Israel é permeada por eventos que ecoam a intervenção divina em momentos cruciais. Este incidente recente se encaixa nessa narrativa, alimentando ainda mais a crença na presença e na proteção divinas em meio aos desafios enfrentados pelo povo de Israel. A jornada começou com Deus, encontrando Abraão e fazendo-lhe a promessa de multiplicar seus descendentes e dar-lhes uma terra prometida. Esse legado foi transmitido através das gerações, incluindo uma promessa semelhante a Jacó, cujos descendentes foram destinados a estabelecer-se na terra de Israel. Estes eventos não são apenas fundamentais para compreender a história judaica, mas também são essenciais para interpretar as profecias e expectativas bíblicas e messiânicas. Um dos momentos proféticos mais marcantes ocorreu quando Zacarias advertiu sobre a vinda de um Messias humilde montado em um burro. Esse símbolo, representando a paz, contrasta fortemente com as concepções contemporâneas de liderança e poder, geralmente associadas à força militar ou à ostentação de riqueza. A entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um burro, conforme narrado nos evangelhos, foi um cumprimento direto dessa profecia, destacando a maneira como o plano divino muitas vezes subverte as expectativas humanas. Essa tensão entre as expectativas humanas e os planos divinos torna-se ainda mais evidente na jornada de Jesus, especialmente na sua entrada triunfal em Jerusalém e nas consequentes lutas e desafios que ele enfrentaria. Esses eventos não apenas moldaram a história do povo judeu, mas também oferecem insights profundos sobre a natureza do divino e a complexidade da relação entre Deus e a humanidade. Apesar de todos os avisos e ensinamentos de Jesus, a vida do Messias nesta terra foi marcada por uma profunda tragédia,
um tema profetizado nas Escrituras, como vemos em Isaías capítulo 53, onde o Messias é descrito como desanimado e rejeitado pelos homens. Essa narrativa tem implicações teológicas profundas, pois enfatiza a complexidade do plano redentor de Deus e a necessidade de uma fé profunda e aberta por parte dos crentes, à medida que olham para o futuro prometido. A segunda vinda de Jesus é aguardada com grande expectativa, como descrito nas epístolas do apóstolo Paulo, que a veem não apenas como um dia de julgamento, mas também como um momento de redenção e celebração para aqueles que permanecerem fiéis. Este evento futuro não é apenas o desfecho da história da redenção divina, mas também serve como um ponto de convergência para todas as esperanças messiânicas e escatológicas. É o culminar de uma jornada espiritual, o momento em que todas as promessas serão cumpridas e toda a criação será renovada. Segundo Paulo, o retorno de Cristo será um momento de pleno cumprimento de todas as promessas feitas ao longo das Escrituras, um evento que se manifestará sem as limitações do contexto atual, marcado por mudanças geopolíticas e tensões contínuas. Esses acontecimentos, especialmente os relacionados a Israel, ganham significado profundo à luz das profecias bíblicas sagradas. As Escrituras não apenas oferecem orientação para o resgate individual, mas também servem como uma lente humana para interpretar os eventos globais. Isso destaca a importância de uma compreensão informada e espiritualmente enriquecedora, fortalecendo a fé, especialmente em tempos de incerteza. De acordo com as Escrituras, somos seres espirituais criados por Deus, com propósitos diversos que transcendem simples observações do comportamento humano. Somos como mensageiros de Deus, encarregados de executar sua vontade e proteger sua criação. Essa compreensão dupla, tanto da nossa humanidade quanto da nossa espiritualidade, forma a base de uma fé sólida e resiliente. A Bíblia está repleta de histórias que destacam a interação entre os anjos e a humanidade, oferecendo insights sobre sua influência e função dentro do plano divino. Um exemplo clássico desse papel dos anjos como mensageiros pode ser encontrado no livro de Lucas, quando o anjo Gabriel visita Maria para anunciar que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Lucas 1, 26, 38. Essa visita ilustra como os anjos são portadores importantes de notícias, capazes de comunicar diretamente a vontade de Deus para os indivíduos com clareza e autoridade. Gabriel apresenta uma mensagem que sublinha a importância de sua função como portador confiante das revelações divinas. Além de servirem como mensageiros, os anjos também desempenham um papel crucial como protetores. Um exemplo disso é encontrado no livro do Êxodo, onde um anjo é enviado para proteger os israelitas após sua partida do Egito e guiá-los através do êxodo do deserto. Êxodo 23, 20. Este guia celestial não apenas oferece proteção física, mas também orientação espiritual, ajudando o povo de Deus em sua jornada rumo à liberdade e à promessa da terra prometida. Essas histórias destacam a natureza multifacetada dos anjos, que atuam como intermediários entre o divino e o humano, tanto como mensageiros de Deus, quanto como guardiões dedicados do seu povo. Os anjos desempenham um papel vital não apenas no reino físico, mas também no espiritual, assegurando que a cidade permaneça no caminho que Deus preparou para ela. Como tutores e conselheiros, eles intervêm em situações de perigo ou incerteza, fornecendo segurança e direção aos indivíduos. Além disso, os anjos também se apresentam como executores da justiça divina, como vemos no livro de Gênesis, onde são enviados a Sodoma e Gomorra para executar o julgamento de Deus sobre essas cidades por causa de sua iniquidade. Gênesis 19.
A severidade dessa missão reflete o aspecto da justiça de Deus, demonstrando que os anjos são instrumentos de sua vontade, capazes de realizar esforços de resgate e destruição conforme necessário para cumprir os propósitos divinos. A presença dos anjos não se limita apenas às narrativas bíblicas. Eles também desempenham um papel vital na experiência espiritual da vida contemporânea de muitos crentes. Eles são considerados intercessores e guerreiros em uma luta espiritual contra as forças do mal. Por exemplo, o livro de Daniel descreve como o anjo Miguel lutou contra as forças espirituais do mal, transmitindo uma mensagem crucial sobre a proteção e a intervenção divina nos assuntos terrenos. Essas histórias ressaltam a importância dos anjos não apenas como mensageiros e executores da justiça divina, mas também como guardiões e guerreiros espirituais na batalha entre o bem e o mal. No livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 13, é destacada uma batalha espiritual, na qual os olhos estão ativamente envolvidos, defendendo os crentes contra influências demoníacas e apoiando-os em suas lutas espirituais. Esse episódio enriquece a rica tapeçaria da teologia cristã, oferecendo uma visão fascinante sobre como os seres celestiais estão organizados em diferentes ordens ou coros dentro de uma hierarquia. Embora a hierarquia dos anjos não seja detalhadamente explicada na Bíblia, é delineada através de interpretações das Escrituras e escritos de teólogos ao longo dos séculos. Figuras como Santo Agostinho e Tomás de Aquino contribuíram significativamente ao fornecer uma estrutura que reflete a ordem e a organização do reino celestial, conforme concebido pelas doutrinas cristãs. Os anjos desempenham múltiplas funções, conforme mencionado nas Escrituras, desde mensageiros até guerreiros espirituais. Eles são vistos como agentes divinos que intervêm nos assuntos terrenos, transmitindo mensagens importantes, protegendo os crentes e lutando contra forças espirituais malignas em nome de Deus. Essa compreensão da hierarquia celestial não apenas enriquece a compreensão da fé cristã, mas também oferece conforto e segurança aos crentes, sabendo que estão envolvidos em uma batalha espiritual com o apoio dos exércitos celestiais. No topo da hierarquia celestial, existem diversas categorias de seres angelicais, dentre as quais estão os serafins, mencionados no livro de Isaías, capítulo 6. Esses serafins são descritos como seres com 6 asas, que permanecem acima do trono de Deus, cantando continuamente e proclamando a santidade do Senhor dos Exércitos. Essa música não é apenas um ato de adoração, mas também simboliza a função dos serafins de manter perpetuamente a pureza e a santidade ao redor do trono divino. Abaixo dos serafins estão os querubins. Ao contrário da representação popular desses seres angelicais como figuras infantis, na Bíblia eles são apresentados como poderosos guardiões da santidade de Deus. Um exemplo notável de seu papel pode ser encontrado em Gênesis, onde Deus colocou querubins no final do Jardim do Éden para guardar o caminho para a árvore da vida. Gênesis 3:24. Além disso, os querubins são descritos em detalhes, revelando sua natureza celestial e sua proximidade ao divino. Sua presença e função exemplificam a importância dos seres angelicais na proteção e na manutenção da santidade de Deus, servindo como guardiões dos mistérios divinos e dos lugares sagrados. No livro de Ezequiel, encontramos temas que envolvem várias faces e asas associadas à presença direta de Deus. No capítulo 10, Ezequiel descreve outra categoria de anjos que são frequentemente vistos como a terceira ordem na hierarquia celestial. Esses anjos, conhecidos como tronos,
têm o propósito de realizar os decretos de Deus e são descritos como rodas cheias de olhos, simbolizando seu conhecimento e consciência onipresente que lhes permite executar os planos divinos com total compreensão. As dominações são outra categoria de anjos, responsáveis por regular as tarefas dos anjos menores e garantir que o cosmos permaneça em ordem. Embora não haja detalhes específicos sobre eles nas Escrituras, a tradição teológica atribui a esses seres a função de governar diversos aspectos da operação do universo, supervisionando as ações dos anjos menores que executam os mandatos divinos. Essas categorias angelicais, embora distintas em suas funções, trabalham em harmonia para cumprir os desígnios de Deus e manter a ordem no universo. Suas diferentes responsabilidades refletem a complexidade e a grandiosidade da hierarquia celestial, demonstrando como os anjos, em sua diversidade, contribuem para a realização dos propósitos divinos na criação. Na tradição teológica, as virtudes são entendidas como espíritos responsáveis por manter a ordem na natureza, revelando milagres e manifestando a glória de Deus no mundo físico. Embora não sejam explicitamente mencionadas na Bíblia, de acordo com a tradição cristã, essas entidades celestes são responsáveis por supervisionar os movimentos dos corpos celestes e garantir que a vontade de Deus se manifeste no mundo terreno através de ações miraculosas. Posteriormente, encontramos referências aos poderes das virtudes nas epístolas de São Paulo, onde ele discute a atuação de diversas hierarquias angelicais. As virtudes desempenham um papel fundamental na execução dos planos divinos, agindo como intermediárias entre o céu e a terra, para assegurar que a vontade de Deus se cumpra em todos os aspectos da criação. Embora não haja uma descrição detalhada das virtudes na Bíblia, sua presença e função são reconhecidas pela tradição teológica como parte integrante da ordem celestial. Elas representam a manifestação do poder divino no mundo material, trazendo à luz a grandiosidade e a complexidade do plano de Deus para a humanidade e para toda a criação. Paulo atribui a missão aos arcanjos de combater espíritos malignos e defender o cosmos das forças demoníacas. No capítulo 1 de Colossenses, versículo 16, Paulo menciona que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, tanto as visíveis quanto as invisíveis, incluindo os tronos, domínios, principados e potestades. Os principados são responsáveis por cuidar das nações e dos líderes mundiais, orientando-os na administração das políticas que afetam o destino da humanidade. Sua responsabilidade é crucial para manter a ordem divina na estrutura política e social do nosso mundo. Eu estou no Rio Jordão e sei que a imagem que você está vendo talvez está diferente daquela que muitas pessoas imaginam do Rio Jordão. Quem sabe, muitos que vieram a Israel conheceram o Rio Jordão num outro ponto mais limpo, mais bonito, mais turístico, no chamado Yardenit. Mas o ponto onde Jesus foi batizado, o ponto onde Josué cruzou com o povo de Israel, foi aqui embaixo, no deserto da Judeia. À minha direita, lá acima, está a cidade de Jericó. Hoje você tem o rio, num volume muito menor do que era nos tempos da Bíblia Sagrada, e do outro lado você tem a Jordânia. Só para você ter uma noção, nos tempos de Josué, a água do rio chegava pelo menos a mais uns 2 metros acima de onde eu estou. Ele era um rio volumoso, por isso Deus teve que fazer um milagre através de Josué, de abrir as águas do Rio Jordão para que o povo pudesse atravessar e chegar a Canaã. E sabe por que eu trago todas essas informações? Para tornar a Bíblia cada vez mais clara para você, do ponto de vista histórico, contextual, geográfico e também na origem do texto. E você quer saber mais detalhes como estes?
Quer saber algo além de meras curiosidades, mas sim o sentido exato do texto bíblico? Então faça o meu curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu vou deixar aqui o link onde você pode se inscrever e, além de conhecer a Bíblia de uma maneira muito profunda, você estará ajudando ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. O que você está esperando? Faça hoje mesmo a sua inscrição. Além disso, na hierarquia celestial estão os arcanjos e os anjos. Arcanjos como Miguel são mencionados especificamente nas Escrituras, sendo retratados como protetores do povo de Deus. Miguel é conhecido por sua vitória nas batalhas espirituais contra Satanás e suas forças, como destacado em Judas, capítulo 1, versículo 9, e Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Ele é reconhecido como líder do exército celestial. Por outro lado, os anjos estão mais próximos da experiência humana, frequentemente enviados como mensageiros para oferecer orientação e proteção aos indivíduos. Suas intervenções são evidentes em diversas histórias bíblicas, onde são descritos como enviados divinos que auxiliam e orientam os humanos em momentos cruciais de suas vidas. Essa hierarquia celestial revela a complexidade e a magnitude da intervenção divina na história e na vida das pessoas. Detalhes celestiais são enviados para orientar e entregar mensagens às pessoas, ilustrando não apenas a ordem e estrutura do reino celestial, mas também a complexidade do governo de Deus sobre o universo. Cada ser na hierarquia celestial tem um propósito específico que contribui para o cumprimento do plano divino por meio de sua interação contínua com o mundo. Esses seres celestiais desempenham um papel fundamental na história da salvação e na vida espiritual cotidiana, oferecendo um elo vital entre o céu e a terra. O arcanjo Miguel emerge como uma das figuras mais fascinantes e proeminentes nas escrituras e tradições. Sua presença é marcada por sua liderança nas batalhas espirituais contra as forças malignas, servindo como um exemplo de coragem e proteção divina para aqueles que creem. Ele simboliza a luta pela justiça divina e a vitória sobre o mal, inspirando os fiéis a permanecerem firmes em sua fé. Dentro da tradição judaico-cristã, ao longo dos textos, a figura de Miguel emerge como um guerreiro celestial, defensor dos desígnios de Deus e líder dos exércitos celestiais. Sua história e batalhas, especialmente contra Lúcifer, são narradas com grande drama e carregam um significado teológico profundo, proporcionando reflexões sobre o bem, o mal, a justiça e a fé dentro das Escrituras. Um dos momentos destacados de Arcanjo Miguel é encontrado no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Aqui, Miguel é descrito como um dos principais príncipes que vem em auxílio de Daniel, quando este busca compreender uma visão de um conflito revelado a ele. Miguel é apresentado como o protetor do povo de Israel, uma figura que surge em defesa dos oprimidos e desempenha um papel crucial nos momentos de grande tribulação. A profecia em Daniel, capítulo 12, versículo 1, destaca a força e a importância de Miguel como o grande príncipe que se levantará em favor do povo de Deus em um momento de angústia sem precedentes. Nesse momento crítico, ele será o libertador daqueles que estão registrados no livro da vida, trazendo esperança e salvação para o povo fiel de Deus. Essa passagem ressalta a magnitude do papel de Miguel como um defensor e protetor do povo de Deus, representando não apenas uma figura celestial, mas também um símbolo de esperança e segurança em tempos de adversidade. Sua intervenção é vista como uma promessa de libertação e redenção para os fiéis, reforçando a crença na providência divina e na justiça de Deus. O poderoso papel de Miguel como intercessor e protetor em tempos de adversidade é destacado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No livro do Apocalipse, encontramos uma descrição vívida do poder de Miguel em combate. Aqui é narrada uma batalha celestial, na qual Miguel e seus anjos enfrentam o dragão,
tradicionalmente identificado como Satanás ou Lúcifer, acompanhado por seus anjos rebeldes. A passagem do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8, é crucial, pois ilustra a vitória da justiça divina sobre a rebelião e o mal, reafirmando a soberania de Deus. Nesse confronto épico, Miguel e seus anjos triunfam sobre o dragão e seus seguidores, demonstrando o poder da luz sobre as trevas. Essa batalha entre Miguel e Lúcifer é emblemática do conflito cósmico entre o bem e o mal, representando a luta contínua entre as forças do céu e as forças malignas. A vitória de Miguel simboliza a supremacia do divino sobre o diabólico, ressaltando a importância da justiça e da fidelidade ao plano de Deus. A figura de Miguel, como o guerreiro celestial destemido e defensor da verdadeira fé, inspira confiança e esperança nos corações dos crentes, lembrando-os de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da justiça divina prevalecerá. A imagem de Miguel como um defensor contra as forças do mal, representadas por Lúcifer, ou o portador da luz, é um símbolo poderoso da luta interna entre o bem e o mal, uma batalha que todos os crentes enfrentam em algum momento de suas vidas. Lúcifer, antes conhecido como um dos superiores dos anjos, é muitas vezes associado ao orgulho e à rebelião contra Deus, tornando-se o antagonista central nessa narrativa espiritual. O confronto entre Miguel e Lúcifer pode ser interpretado como um processo de restauração da ordem e uma reafirmação do compromisso com a fidelidade a Deus. Este confronto nos leva a refletir sobre a natureza da fé e a constante presença do mal como uma força desestabilizadora em nossas vidas. A figura de Miguel como um guerreiro defensor contra o mal oferece conforto e esperança aos fiéis, lembrando-os de que, embora o mal possa se apresentar como uma força formidável, a vitória final pertence a Deus e àqueles que permanecem fiéis a Ele. As histórias de Miguel enfrentando as forças do mal, conforme retratadas nos textos bíblicos, têm raízes profundas na tradição e servem como um lembrete do poder divino que prevalece sobre a escuridão. Na tradição cristã, a figura de Miguel Arcanjo desempenha diversos papéis que vão além do combate espiritual. Em outras crenças e histórias apócrifas, Miguel é frequentemente retratado como o guia das almas para o céu e o juiz das almas, um papel que ressalta sua importância como executor da justiça divina. Essas narrativas adicionais enriquecem o folclore cristão, ampliando a compreensão de sua influência espiritual e seu impacto na vida dos fiéis. A devoção a Miguel Arcanjo transcende as barreiras de tempo e as diferentes correntes do cristianismo. Ele é amplamente honrado na Igreja Católica, bem como na Igreja Ortodoxa e em muitas denominações protestantes, destacando a universalidade de sua mensagem e a ressonância de sua figura como símbolo de coragem e proteção divina. Sua presença é sentida não apenas nos momentos de batalha espiritual, mas também como um guardião celestial que acompanha os fiéis em sua jornada de fé. Por outro lado, o arcanjo Rafael ocupa um lugar central na tradição judaico-cristã por seu papel como curador e guia espiritual. Ao contrário de Miguel, cuja presença nos escritos é marcada por batalhas e conflitos, Rafael é mais associado à proteção durante viagens, cura física e orientação espiritual. Seu nome, que significa Deus curou, reflete sua profunda conexão com a providência divina e seu papel na restauração da saúde física e espiritual daqueles que buscam sua intercessão. Assim, tanto Miguel quanto Rafael personificam aspectos essenciais da proteção e do cuidado divinos, enriquecendo a rica tapeçaria da tradição religiosa. Informações detalhadas e significativas sobre o arcanjo Rafael são encontradas no livro de Tobias, uma parte do cânone católico e ortodoxo,
mas considerado apócrifo pelas igrejas protestantes. Neste texto, Rafael aparece disfarçado de humano, utilizando o nome Azarias, e acompanha o jovem Tobias em uma jornada repleta de perigos e significados espirituais. A missão aparentemente mundana de Tobias é recuperar o dinheiro que seu pai havia depositado em uma cidade distante. No entanto, ao longo da jornada, os propósitos de Rafael se revelam mais profundos e espirituais. Sob a orientação de Rafael, Tobias não apenas é protegido dos perigos físicos, mas também é guiado por conhecimento e sabedoria espiritual. Durante a viagem, Rafael oferece não apenas proteção física, mas também instrução espiritual. Um momento memorável ocorre quando Rafael instrui Tobias sobre o uso do fígado de um peixe para expulsar um demônio que tem atormentado Sara, a futura esposa de Tobias. Essa cena ilustra não apenas o poder sobrenatural de Rafael, mas também sua preocupação com questões espirituais e seu desejo de ajudar aqueles que buscam auxílio divino. Além disso, é notável como as entranhas do peixe são utilizadas para curar a cegueira do pai de Tobias, revelando assim o poder de cura que Deus colocou na própria natureza. Neste episódio, o papel do arcanjo Rafael é fundamental, pois ele é quem orienta Tobias sobre o uso desses elementos como remédio. Rafael instrui Tobias a extrair o coração e o fígado do peixe e a mantê-los consigo, pois serão úteis como remédio. Essa passagem do livro de Tobias, no capítulo 6, versículo 5, destaca não apenas o conhecimento de Rafael sobre as propriedades curativas da natureza, mas também seu papel como um intercessor divino. Ele não só guia Tobias no uso de remédios naturais, mas também representa uma ligação entre Deus e a humanidade, facilitando a cura por meio de sua vontade. Outro aspecto significativo da história é quando Rafael revela sua verdadeira identidade após a conclusão das tarefas e milagres realizados. Nesse momento, Rafael expressa louvor a Deus e proclama sua grandeza diante de todas as coisas vivas. Essa revelação não apenas confirma a origem divina de Rafael, mas também destaca sua missão como mensageiro e servo de Deus na terra. As boas obras que você experimentou merecem uma expressão de gratidão, pois bendizer o nome de Deus e proclamar suas maravilhas é uma atitude que não deve ser adiada. No livro de Tobias, capítulo 12, versículo 6, Rafael destaca a importância da gratidão a Deus, mas também reconhece a necessidade de compartilhar as boas notícias de suas obras, um ensinamento que ressoa com a missão geral de todos aqueles que desejam transmitir as mensagens de Deus. A devoção a Rafael não se limita apenas à literatura religiosa, mas transcende para a arte e a cultura, onde ele é frequentemente retratado segurando um cajado, simbolizando seu papel como guia e protetor dos viajantes, e com um peixe, que evoca o conselho que ele deu a Tobias. Essas representações visuais destacam a presença contínua e inspiradora de Rafael, tanto como um intercessor divino, quanto como um guia para aqueles que buscam orientação espiritual e proteção em suas jornadas terrenas. A versatilidade do personagem de Rafael como guia de cura e protetor é notável, e seu impacto não se limita apenas ao âmbito espiritual, mas também se estende à medicina e ao cuidado com a saúde. Rafael é reverenciado como um intercessor nas orações por recuperação da saúde e da visão, sendo invocado como um mediador no processo de cura espiritual e física. Sua influência abraça os profissionais de saúde, inspirando médicos, enfermeiras e todos aqueles que trabalham nessa área a verem sua vocação como um serviço que transcende simplesmente a prática médica. Para eles, cuidar dos outros torna-se uma expressão de amor e misericórdia divina, guiada pelos exemplos e ensinamentos do arcanjo Rafael.
Explorar as histórias e os ensinamentos associados ao Arcanjo Rafael pode ser uma jornada profundamente enriquecedora. Sua figura como guia sacerdotal e protetor oferece não apenas conforto espiritual, mas também inspira uma conexão mais profunda com a fé e a compaixão, mostrando como o cuidado com os outros pode ser uma expressão tangível do amor divino. Quero convidá-lo a continuar explorando fascinantes figuras celestiais e outros temas espirituais comigo. Se você gostou deste conteúdo, gostaria de incentivá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Se o vídeo lhe trouxe valor e interesse, considere apoiar o canal compartilhando-o com seus amigos e familiares. Além disso, estou sempre aberto a sugestões e comentários. Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões sobre o vídeo e quais outros tópicos você gostaria de ver explorados. Sua participação é fundamental para moldar o conteúdo futuro e garantir que ele continue sendo relevante e envolvente para você e outros espectadores interessados em assuntos espirituais e celestiais.